Racismo, ofensas, falta de respeito nas redes sociais. É muito grave a ofensa na internet e ela pode causar um dano absurdo. Em São Paulo, um homem que fez comentário racista no YouTube é condenado a pagar multa e prestar serviços à comunidade. Viajar, ficar doente durante o passeio e ter atendimento médico negado por não ser morador da cidade. A gente não escolhe lugar e nem hora para ficar doente. A doença vem quando a gente menos espera. Isso acontecia em Florianópolis. Agora, a capital está proibida de pedir comprovante de endereço para atender turistas em postos de saúde. A surpresa de ficar grávida em pleno período de estudos na faculdade. Engravidei, eu estava no 3º semestre, foi um susto para mim. Bem no comecinho do curso, dei uma desanimada e aí eu decidi interromper a faculdade mesmo, tranquei. Em Minas Gerais, uma aluna que estava no 8º mês de gestação pediu para continuar o curso em casa, no regime domiciliar. A faculdade negou. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Pessoas que se escondem atrás dos computadores, fazem ofensas nas redes sociais e pensam que não serão descobertas, estão bastante enganadas. Com rastreamento, as polícias civil e federal podem chegar facilmente à casa do criminoso virtual. Em São Paulo, um homem que fez comentário racista no YouTube foi pego e condenado. Veja na reportagem de Letícia Lagoa. Episódios de preconceito ainda são recorrentes no Brasil. No trabalho, nas ruas ou em qualquer lugar. O desabafo é de quem vivencia ataques racistas no dia a dia. Lá na periferia eles relatavam, eu sou negro, né? Só que o fato de eu ter uma instrução escolar inibe um pouco eu sofrer esse tipo de coisa. Mas as pessoas que têm menos instrução são as que mais sofrem no dia a dia, no transporte, no seu cotidiano. Dependendo da região que eu tô, dependendo da hora que eu passar, se eu passar por uma pessoa branca, ela vai segurar a bolsa. E ela não vê isso, às vezes ela nem vê isso como algo racista. Esse que é o problema do Brasil, a gente não assume o nosso racismo, o nosso preconceito. Nos últimos anos, as manifestações preconceituosas tomaram conta também do território online. E não importa a classe social, entre as vítimas, pessoas públicas e artistas famosos viraram um alvo de críticas e ofensas. É muito grave a ofensa na internet e ela pode causar um dano absurdo. Eu tenho um caso de clientes que sofreram ofensas no Facebook, por exemplo, e ele era um artista, ele foi afastado da banda, está passando por problema psicológico, problemas emocionais. Então a ofensa, ela gera um transtorno absurdo. Mas quem faz ataques ofensivos na internet pode sim ser identificado e responder por crimes de racismo conforme a lei. Para isso, basta a vítima fazer uma queixa em qualquer delegacia da Polícia Civil ou mesmo recorrer ao Ministério Público Federal. Os procuradores de São Paulo recebem várias denúncias. Este comentário racista foi feito por um morador da capital na página do YouTube. Ele associou a figura de um negro ao macaco e exaltou a soberania de pessoas brancas. O Ministério Público entrou com uma ação civil contra o internauta pela prática de discriminação e preconceito. Na primeira instância da Justiça Federal, o homem foi condenado a 2 anos de reclusão. A pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa no valor de 5 salários mínimos. Ele recorreu ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, alegando ter esquizofrenia e problemas mentais. O juiz recusou a alegação de insanidade e nem mesmo determinou a instauração do incidente, porque entendeu que a doença teria sobrevindo, a própria defesa indicou uma data muito posterior à data do crime. Então, por conta disso, o juiz já rejeitou essa alegação sem determinar a realização do exame e a turma também, no julgamento do recurso, entendeu que não havia razão para se instaurar o exame de insanidade.
Ao analisar o processo, o desembargador entendeu que o homem ultrapassou os limites da liberdade de expressão, publicando palavras de ódio e preconceito. E por isso manteve a sentença de 1º grau. Há no país uma jurisprudência já pacífica nesse sentido, de que a liberdade de expressão não pode acobertar esse tipo de conduta. E a Justiça, o Ministério Público e a Justiça têm, de fato, agido no sentido de reprovar essas condutas. A nossa turma já se defrontou algumas vezes com esse tipo de conduta, seja tendo como vítimas e alvos do preconceito negros, seja quando as vítimas foram nordestinos, como no ano passado, em 2017. E em outros casos. E sempre, claro, se houver provas nos autos, a Justiça tem mantido essas condenações e, é claro, um dos objetivos da Justiça Penal é dissuadir condutas da mesma natureza. No ano passado, o Via Legal mostrou ataques de ódio contra nordestinos nas redes sociais. Um rapaz que também foi condenado pela Justiça criou uma comunidade virtual e propôs que todos os nordestinos deveriam ser expulsos de São Paulo. Na postagem, havia xingamentos que os comparavam a vermes. Um problema que eu vejo nas ofensas em redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, é que a maioria dos ofensores não acreditam na justiça. Eles estão atrás do computador e acham que pode fazer e falar o que bem entender sem punição alguma. É um grande engano, porque existe uma legislação, a legislação é forte, muitas pessoas são condenadas, as penas não são tão altas, são penas de 2 a 4 anos, mas é muito fácil chegar no criminoso eletrônico também. Hoje, a Polícia Federal, a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem profissionais que fazem um rastreamento de IP, chega na casa do criminoso virtual e ele com certeza será pego e punido. Com o acesso à internet cada vez mais fácil e rápido, para muitos, o assunto precisa ser tratado com mais consciência e responsabilidade pela própria sociedade. Como que poderia resolver uma situação dessa? É educação. O nosso país é deficiente nisso e não é só para as classes mais desfavorecidas. Eu convivo com pessoas de classes privilegiadas e que falta educação nesse sentido. É importante a divulgação desse tipo de coisa para que as pessoas cada vez mais sejam conscientes de que se elas sofrerem isso ou se virem alguém sofrendo, elas tenham a quem recorrer a um poder que pode julgar e definir qual vai ser o melhor a ser feito para isso. Acho que as pessoas precisam amar mais, para que esse tipo de preconceito não exista, Independente se é preto, se é branco, se é loiro, se é azul, Quando a gente aprende a amar as pessoas do jeito que elas são, acho que não tem margem para que isso aconteça, Então, acho que a sociedade tem esse compromisso, tem essa obrigação. Nesse novo mundo que a gente está vivendo da internet, o acesso ficou tão mais rápido e não vai ser a cor da pele, não vai ser esses preconceitos que vai ter que usar uma ferramenta tão importante que na internet para ser uma coisa tão destrutiva. Viajar a passeio faz bem para o corpo e para a mente, mas não são raros pequenos acidentes durante as viagens. Uma queda, uma torção, uma gripe forte e o turista vai buscar ajuda onde? No pronto-socorro da cidade em que está. Só que em Florianópolis, postos de saúde estavam pedindo comprovante de residência para atender aos visitantes. Depois de uma conciliação na justiça, a exigência acabou. A famosa Ilha da Magia recebe uma multidão de turistas todos os anos. As belas praias não discriminam ninguém, mas quando o assunto é saúde, nem sempre o tratamento foi igual. Um casal que estava de férias na capital catarinense veio até esse posto de saúde na busca por socorro médico para o filho de 3 anos. Mas o atendimento não aconteceu. O motivo? Eles não tinham comprovante de residência. Isso é um absurdo, Porque é uma pessoa passando mal, precisa de assistência médica, independente de ser gaúcho, de ser português. É um absurdo, tem que ter atendimento. Eu precisei, a gente bateu em várias portas, em vários postos de saúde, e só em um que uma pessoa resolveu ajudar.
Mas você percebeu que ela fez como se fosse uma boa vontade, tentando ajudar, fora da burocracia. Os turistas procuraram a Defensoria Pública da União e denunciaram. Os postos de saúde da capital atendiam apenas aos moradores que comprovassem residência na região. Nós tivemos o cuidado de averiguar, fazendo inspeções in loco em várias unidades de atendimento de saúde de atenção básica do município. Constatou-se de que esse procedimento estava sendo colocado em uso de maneira irregular e, com certeza, arbitrária. A própria Secretaria da Saúde do município admitiu que foi exigido do casal o comprovante de residência. Eles relatavam que a criança tinha febre. Ao chegar na unidade, a unidade não tinha médico naquele período à tarde e eles encaminharam diretamente para a unidade de pronto atendimento atender. E o que não poderia ser exigido, porque na verdade eles não residiam em Florianópolis, então eles nem teriam esse comprovante de residência. E não foi um caso isolado. A Defensoria Pública descobriu que as unidades de saúde de Florianópolis estavam exigindo o comprovante de residência de turistas e, por isso, acionou a Justiça Federal. A princípio, todos nós fomos pegos de surpresa. Florianópolis, sabidamente, é uma capital cuja atividade econômica é direcionada ao turismo. Os centros de atendimento de saúde, por princípio constitucional, prestam-se a atender de forma universal e indistinta a todos os cidadãos brasileiros ou estrangeiros. Para resolver o impasse, a juíza federal, que coordena o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Florianópolis, convocou uma audiência de conciliação. Concretamente, nós conciliamos no sentido de que todos os postos de saúde, 49 postos aqui em Florianópolis, deveriam atender os pacientes mediante uma entrevista prévia com um profissional qualificado e que eles deveriam afixar um cartaz também, dentro do prazo de 24 horas, comprovando os autos, que diria, então, todos os atendimentos de urgência e emergência devem passar pela escuta qualificada por um profissional de saúde, independentemente do comprovante de endereço. A gente redigiu essa CI, pedindo então que as unidades se adequassem à portaria, que ouvissem as pessoas e podendo ter o atendimento naquele momento que ela tenha. E se por algum motivo o médico tiver em visita domiciliar, tiver uma sobrecarga muito grande de demanda, aí sim é que ela vai ser orientada a comparecer à nossa unidade de pronto atendimento. Nossa equipe visitou alguns postos de saúde da capital catarinense e constatou que a determinação já está sendo cumprida. Não houve mais nenhuma reclamação e, caso não seja cumprido, o Defensor Público da União com certeza vai requerer o prosseguimento dessa reclamação. Simplesmente por sermos seres humanos, eu acho que deveríamos ser atendidos em todos os lugares, A gente não escolhe lugar e nem hora para ficar doente. A doença vem quando a gente menos espera. Tem uma ajuda no posto, precisa de um remédio, E acho que é bom ajudar, é posto, é povo. Gravidez não é doença, mas nem toda gestante consegue estudar até o dia do parto, principalmente quando a gravidez é de risco. Em Minas Gerais, uma universitária que estava com 8 meses pediu o chamado regime de exercício domiciliar, quer dizer, para fazer as atividades acadêmicas em casa. Como a faculdade negou, ela buscou os direitos nos tribunais. Cuidar da casa, trabalhar, estudar é a rotina de muitas mulheres e elas dão conta do recado. Mas quando a maternidade chega de repente, sem planejamento, tudo isso pode ficar em segundo plano e a prioridade se tornar o bebezinho que está por vir. Ana Paula não pensou 2 vezes e trancou a faculdade quando descobriu que estava grávida. Engravidei, eu estava no 3º semestre, foi um susto para mim. Bem no comecinho do curso, dei uma desanimada e aí eu decidi interromper a faculdade mesmo, tranquei. E depois de 2 anos, ela maiorzinha, aí eu decidi retomar e começar tudo de novo. Mas o que Ana Paula não esperava era que na reta final do curso, ela seria surpreendida com a 2ª gestação.
Agora ela decidiu não abrir mão das aulas e conseguir também o diploma de jornalista. A gente pensa que não vai dar conta e dá conta, né? De vez em quando eu tenho algumas amigas que perguntam: Ana, como você consegue? Eu falo: ai, não sei, eu consigo. É uma coisa natural, vai dando certo e eu tenho o apoio da minha família, do meu marido, eles me dão muito apoio. Quando eu tô dentro de sala de aula, eu tento me dedicar, assim, 110%, porque eu sei que em casa o meu tempo vai ser menor. Outro apoio importante que ela teve para continuar os estudos foi o da própria universidade. Eu já estou tendo um amparo muito legal da minha coordenadora, da minha orientadora. Então, assim, tô tendo uma super base, super tranquila. Elas estão sempre falando comigo. Fica calma, não desanime. Então, dessa vez vai, tô super tranquila. Apoio que uma estudante de medicina não teve. Já no 8º mês de gestação, a aluna de uma faculdade de Minas Gerais pediu para continuar o curso em regime domiciliar, mas a instituição negou e o caso teve que ser resolvido na justiça. Em primeira instância, a aluna teve o pedido aceito. A juíza entendeu que ela preenchia todos os requisitos exigidos pela legislação para ter direito ao benefício do regime escolar. De acordo com a Lei 6.202 de 1975, a estudante grávida tem garantido o período de 3 meses de regime de exercícios domiciliares, como explica este advogado. O artigo 1º da Lei 6202, ele fala que a partir do 8º mês de gestação, a gestante ela tem o direito, né, no caso, de dar continuidade aos estudos por meio de exercícios, no caso, domiciliares. Mesmo assim, a instituição de ensino não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília. Ao analisar o processo, o relator, desembargador Girair Aram Meguerian, manteve a decisão de 1º grau. Ele destacou que não há o que se discutir. A lei é clara quanto aos direitos da aluna gestante. Como este direito está previsto na lei, o ideal é que os estudantes possam resolver situações assim diretamente com a instituição de ensino. Na Universidade de Brasília, por exemplo, basta que a aluna grávida peça o benefício na Secretaria de Administração Acadêmica e apresente os documentos exigidos. Se ela quiser continuar o estudo, ela tem que preencher um formulário de exercício domiciliar, leva para o médico e o médico atesta o exercício domiciliar. Ela vai solicitar no departamento que vai analisar e responder a estudante se é possível ou não o exercício domiciliar. Parceria importante entre universidade e aluna. A Ana Paula está tendo todo o apoio necessário e agora aguarda ansiosa a chegada do 2º filhinho e do diploma. Vai ser um sonho enorme eu pegar e falar: eu consegui, com vários desafios, com 2 filhos, casa, marido. Eu tô super ansiosa. Esse diploma, menino no colo, haja braço. Mais da metade dos alunos brasileiros com mais de 15 anos tem que conciliar estudo e trabalho. São 60%, de acordo com pesquisa feita pelo Ministério da Educação em 2016. Em muitos casos, o estágio remunerado ajuda a pagar a mensalidade. Mas existem universidades que não permitem a troca de turno no 1º semestre para o estudante estagiar, por exemplo. Em Pernambuco, um aluno pediu para mudar de horário e não conseguiu. Ele reclamou na justiça. Gabriel tem 21 anos e faz o curso técnico de edificações no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE. Um passo rumo ao curso de arquitetura, sonho profissional dele. O curso de edificações é mais voltado para a área que eu quero mesmo, que é que eu me sinto vocacionado, que é arquitetura. Com edificações já tenho uma base para o que eu realmente quero. E com pouco tempo de estudo, ainda no 1º período, Gabriel conseguiu um emprego como jovem aprendiz em uma construtora do Recife.
Eu comecei no departamento pessoal, fazendo arquivamento, documento, integração, admissão, demissão. E agora eu estou no setor de engenharia, que já é mais ligado ao meu curso aqui, né? Gabriel começa cedo na construtora, onde ele tenta pôr em prática o que vivencia em sala de aula. Estaria tudo bem se não fosse um detalhe importante na rotina do Gabriel: o choque de horário com os estudos. O IFPE não permite que o estudante troque o turno matriculado no primeiro período, e ele precisava passar do turno da manhã para o da noite. Começou então uma briga na justiça. Antes de entrar com o requerimento, eu perguntei, né, se eu podia trocar de turno por motivo de trabalho, mesmo estando no primeiro período. Eles disseram que eu podia. Eu até peguei uma xerox do regimento mesmo, da norma, que explica isso, porém, nessa xerox eu não tinha a informação do período, a partir de qual período eu podia fazer essa troca, tinha só que era permitido. O Instituto negou o pedido. Inconformado, Gabriel procurou a Defensoria Pública da União. De imediato, na primeira instância, foi dada uma liminar em caráter de urgência, autorizando a troca de turno. A gente ajuizou uma ação solicitando, né, a transferência do estudante do curso do turno diurno para o noturno. E essa primeira decisão que nós obtivemos foi favorável ao estudante. Após, houve até uma cassação dessa primeira decisão, então o cenário mudou. A defesa de Gabriel entrou com um recurso, que foi julgado pela 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Desta vez, a decisão foi favorável ao aluno e unânime. A instituição deve permitir a troca de turno para favorecer a experiência profissional do estudante. Uma das finalidades dos institutos tecnológicos é justamente a preparação do cidadão para ingresso no mercado de trabalho. Iria contra a própria finalidade dele se impedir o aluno de trabalhar por conta de uma exigência meramente burocrática que inviabilizaria a transferência dele de turno simplesmente pelo fato de ele estar no primeiro período, né? Sobretudo quando o Instituto não comprovou que no turno noturno, que era para o qual ele queria transferência, ainda existia vagas. Em nota, o IFPE se defendeu. Disse que o impedimento da troca de turno no primeiro período está no manual do Instituto. A regra é para evitar que candidatos ingressem na faculdade pelo turno menos concorrido, que é o da manhã, e depois solicitem a troca de turno para o da noite, que é o mais disputado. Mas o desembargador lembra que regras internas precisam estar de acordo com a lei. Então, essas situações concretas elas têm que ser analisadas. Se, por um lado, a administração tem que cumprir o seu regramento interno, por quanto está vinculado ao princípio da legalidade, por outro lado, esse cumprimento não pode ser um cumprimento cego, intransigente. Uma flexibilidade que permite ao aluno trabalhar e estudar. De acordo com pesquisa do Ministério da Educação sobre frequência escolar, 60% dos alunos entre 15 e 29 anos, em algum momento de suas vidas, conciliam trabalho e estudo. A Defensoria Pública da União tentou e conseguiu garantir ao estudante o direito ao ensino, direito à educação, né, que é constitucionalmente garantido e protegido, e também o direito ao trabalho, que são 2 direitos fundamentais e que, nesse caso, eles conseguiriam se compatibilizar totalmente. O esforço de conciliar as 2 tarefas, Gabriel sabe que vai colher lá na frente, como profissional. É um pouco difícil conciliar estudo com o trabalho, mas são sacrifícios que você tem que fazer para conseguir algo melhor, conseguir crescimento, né? É isso, o Via Legal fica por aqui, a gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!